Olá, queridos irmãos e amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de preparação para a reunião do meio da semana, correspondente à semana de 22 a 28 de junho. Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês pelo apoio incrível ao canal. Muito obrigado pelas curtidas, por compartilharem os vídeos e por todos os comentários. Saibam que nós estamos sempre atentos e vamos ler e responder a cada um de vocês com muito carinho. Por isso, aproveitem e escrevam aqui embaixo. De qual cidade ou estado você está nos assistindo e qual é a sua sessão favorita do programa dessa semana? Queremos muito interagir com todos vocês. Agora, com as Bíblias abertas e os corações prontos, vamos direto ao nosso estudo. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos e amigos, à preparação abrangente de nossa reunião semanal da congregação. Na semana de 22 a 28 de junho de 2026, analisaremos com profunda gratidão os capítulos 9 e 10 de Jeremias. Iniciaremos com a proveitosa sessão de Tesouros da Palavra de Deus, que nos convida a fazer uma sincera e íntima meditação sobre as nossas prioridades na vida e a base real em que construímos o nosso senso de valor pessoal. O tema central que guiará as nossas reflexões é: do que você vai se orgulhar? Preparem suas Bíblias para assimilarmos estas ricas instruções espirituais. Assim diz Jeová: que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, que o poderoso não se orgulhe do seu poder, e que o rico não se orgulhe das suas riquezas. Ao meditarmos nas palavras inspiradas registradas em Jeremias capítulo 9, versículo 23, encontramos um alerta muito profundo que vem do próprio Criador. Jeová aponta diretamente para os três pilares que as pessoas no mundo costumam usar de forma errada para apoiar a sua segurança, o seu orgulho e o seu prestígio diante da sociedade humana. Esses pilares ilusórios são o intelecto ou a sabedoria secular, a força física ou influência social, e as posses econômicas ou riquezas materiais. Mas a sabedoria divina nos lembra que colocar a nossa confiança nessas coisas passageiras nos afasta da integridade cristã. Na nossa convivência diária com os nossos companheiros e ao estarmos juntos no salão do reino, devemos policiar continuamente o teor de nossas conversas. Buscar de forma ativa impressionar quem está ao nosso redor com as nossas conquistas acadêmicas, posições profissionais ou poder aquisitivo reflete um espírito competitivo que não condiz com a paz que deve reinar no povo de Deus. Como destaca a Sentinela de julho de 2020, parágrafos 13 a 15, o espírito de competição gera divisões sutis e pode desanimar irmãos queridos que enfrentam severas limitações econômicas. Quando nos mantemos pequenos e modestos aos nossos próprios olhos, compreendemos de maneira muito clara que qualquer habilidade que tenhamos não é um feito puramente nosso para nos vangloriarmos. Na verdade, todos os talentos legítimos e as circunstâncias favoráveis procedem exclusivamente da bondade imerecida de Jeová. Portanto, irmãos, manter a nossa mente focada nesta verdade fundamental protege a nossa fé contra as armadilhas do ego e nos ajuda a usar o que temos para honrar o nome de Deus. Devemos nos lembrar sempre de uma verdade muito marcante: dependendo daquilo de que nós nos orgulhamos ou falamos com mais frequência, podemos afetar outros para o bem ou para o mal. Se as nossas conversas giram em torno de bens materiais ou realizações seculares, podemos induzir outros, especialmente os jovens, a buscar alvos materialistas. Mas, se transmitirmos alegria por servir a Deus, influenciaremos a congregação a buscar metas espirituais duradouras. Mas quem se orgulhe, orgulhe-se do seguinte: de ter entendimento e conhecimento de mim, de que eu sou Jeová, aquele que demonstra amor leal, justiça e retidão na terra, pois são essas coisas que me agradam, diz Jeová. Ao passarmos a meditar com carinho no versículo 24, encontramos a direção correta que agrada plenamente ao soberano do universo. Jeová nos mostra que não condena o senso de alegria ou de realização do ser humano, mas redireciona esse forte sentimento de maneira sábia e segura.
O nosso único e real motivo para nos orgulharmos deve ser termos o verdadeiro entendimento e o conhecimento das qualidades infinitas de Jeová, sabendo que ele demonstra amor leal, justiça e retidão em toda a terra. Orgulhar-se de Jeová significa que a nossa maior felicidade, a nossa paz mental e a nossa segurança diária provém do nosso relacionamento achegado com Ele. Conforme mencionado na Sentinela de maio de 2025, parágrafo 14, quando nos esforçamos para tornar conhecidas as belas qualidades do nosso Deus amoroso, ajudamos outros a também se aproximarem da verdade. Usar as nossas conversas para louvar e exaltar a Jeová é uma excelente proteção espiritual. Quando demonstramos na prática que o nosso maior orgulho é conhecer intimamente a Jeová, as nossas decisões de vida passam a refletir esse ponto de vista de maneira muito natural. Passamos a valorizar de coração o privilégio do serviço de pioneiro, o apoio voluntário na manutenção e construção de locais de adoração pura e o pastoreio amoroso e consolador da congregação, compreendendo que essas sim são as únicas coisas de real valor que possuem uma garantia de benefício eterno. De modo que, irmãos, quando fui ver vocês, não fui com palavras sofisticadas nem com grande sabedoria anunciar-lhes o segredo sagrado de Deus. Para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O modelo de conduta estabelecido pelo apóstolo Paulo e registrado em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, é um convite inspirador à modéstia cristã. Sendo um homem altamente instruído e com grande conhecimento das leis judaicas, Paulo tinha todas as qualificações humanas para buscar impressionar as pessoas com uma oratória brilhante ou com sabedoria carnal. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos e amigos, à nossa preparação detalhada da sessão Encontre Joias Espirituais para a semana de 22 a 28 de junho de 2026. Dedicaremos estes minutos preciosos a extrair lições que protegem a nossa espiritualidade e nos ajudam a dar excelentes comentários nas reuniões. Preparem suas Bíblias e canetas para anotar as preciosas gemas de sabedoria teocrática que Jeová preparou para nós. Pois os pastores se comportaram de modo insensato e não consultaram a Jeová. Por isso eles não agiram com entendimento, e todos os seus rebanhos foram espalhados. Ao examinarmos este versículo em Jeremias capítulo 10, versículo 21, deparamo-nos com uma profunda lição para os nossos queridos anciãos. O profeta aponta com franqueza que a ruína dos antigos líderes de Judá ocorreu porque eles se comportaram de forma totalmente irracional e se esqueceram de consultar o soberano Jeová. Em vez de dependerem da sabedoria que vem do alto, aqueles pastores tentaram conduzir o povo usando a sua própria mente humana, o que espalhou as ovelhas. Baseando-nos de forma fiel no livro de Jeremias, página 133, parágrafos 11 e 12, aprendemos que todo ancião cristão que deseja ser um pastor eficiente precisa garantir que o seu ensino na congregação seja extraído de forma estrita da Bíblia. Quando os anciãos usam a palavra de Deus, eles fornecem um alimento espiritual nutritivo e sólido. Eles compreendem que as suas opiniões pessoais, a psicologia secular ou a filosofia humana não possuem o poder de curar ou de guiar as ovelhas de Jeová. Para evitar o grave erro cometido pelos pastores infiéis do passado, os anciãos em nossos dias devem ser estudantes assíduos e aplicados da Bíblia. Eles sabem que buscar a orientação de Jeová exige humildade e esforço diário. Imitando o modelo perfeito deixado pelo apóstolo Paulo, o conselho dado pelos anciãos na plataforma ou nas visitas de pastoreio deve sempre basear-se unicamente nas leis de Deus, permitindo que a fé dos irmãos se apoie no poder divino e não no intelecto de homens. Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Esta maravilhosa pérola espiritual registrada em Jeremias capítulo 19, versículo 23, é um dos lembretes mais importantes sobre a nossa condição humana.
O profeta reconheceu com absoluta modéstia que nós não fomos criados por Jeová com a habilidade de nos governarmos com sucesso de forma independente de Deus. Tentar traçar metas ou tomar grandes decisões na vida sem consultar as diretrizes bíblicas nos conduz de forma inevitável a erros graves e arrependimentos. Reconhecer que não somos os donos do nosso caminho nos protege das ambições deste sistema. Quando precisamos decidir sobre emprego, casamento, saúde ou alvos familiares, o cristão maduro não confia nos impulsos do seu próprio coração imperfeito. Pelo contrário, ele busca com empenho as pautas teocráticas nas publicações e ora a Jeová por sabedoria prática. Permitir que Jeová dirija cada um dos nossos passos é a única garantia de termos uma vida pacífica e feliz. Assim diz Jeová, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria. Mas quem se orgulhe, orgulhe-se do seguinte, de ter entendimento e conhecimento de mim. Ao meditarmos nas profundas palavras de Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, aprendemos a avaliar em que apoiamos o nosso senso de valor pessoal. Jeová adverte de maneira direta para que não nos orgulhemos da sabedoria mundana, da força física ou das posses materiais. Nosso único motivo real para nos alegrarmos deve ser termos o entendimento correto das qualidades de Jeová, sabendo que ele demonstra amor leal, retidão e justiça em toda a terra. Ele é aquele que fez a terra com o seu poder, aquele que estabeleceu o solo produtivo com a sua sabedoria e que estendeu os céus com o seu entendimento. Esta extraordinária joia profética em Jeremias capítulo 10, versículo 12, nos enche de profunda admiração e segurança. O mesmo Deus que criou o vasto universo com poder infinito e estabeleceu a terra produtiva com sabedoria inigualável é o Deus que nos apoia em nossas aflições diárias. Saber que o nosso Criador possui entendimento ilimitado nos dá motivos mais do que suficientes para confiarmos plenamente nas suas promessas, mantendo a nossa fé inabalável em face de provações. Queridos irmãos e amigos, que excelente e enriquecedor estudo realizamos hoje nesta sessão de joias espirituais. Ao gravarmos no coração estes conselhos bíblicos sobre o pastoreio sábio, a nossa total dependência de Jeová e a inutilidade do orgulho humano, nos habilitamos a ser adoradores melhores e a edificar a congregação com os nossos comentários. Mantendo este ambiente de reverência e profunda alegria espiritual, estamos agora preparados para prosseguir com tranquilidade para o próximo bloco do nosso programa semanal. Sejam muito bem-vindos à nossa análise detalhada da sessão Faça Seu Melhor no Ministério para a semana de 22 a 28 de junho de 2026. Com o objetivo claro de fornecer um material didático rico, profundo e de longa duração, preparamos uma análise exaustiva que expande cada uma das três partes da reunião. Nosso foco é converter cada designação de 4 minutos em um laboratório educativo completo, desenvolvendo diálogos realistas, contornando objeções comuns no território e aplicando as lições da brochura Amor pelas Pessoas. Vamos examinar os passos exatos para tocar o coração das pessoas em nossa comunidade. Analisaremos a primeira parte prática da nossa noite, baseada na lição 3.5 da brochura Amor pelas Pessoas. A meta principal estabelecida para este item é aprender a iniciar conversas de modo informal de maneira totalmente espontânea, sem parecer que estamos forçando uma pregação logo nos primeiros segundos. O cenário idealizado ocorre em uma fila de espera ou em um ponto de ônibus no Brasil, onde o publicador aproveita uma situação cotidiana para criar uma ponte amigável em direção à verdade, usando as palavras sábias de Jeremias sobre o verdadeiro conhecimento. O publicador diz: "Nossa, o dia hoje está muito corrido para todo mundo, não é? Parece que as pessoas estão sempre exaustas tentando dar conta de tantas obrigações." O colega de fila responde: "Com certeza. Se a gente não correr atrás, ninguém faz nada pela gente. A vida virou uma competição sem fim." O publicador aproveita o gancho e continua de modo bem natural: "É verdade, as pessoas se orgulham muito de quem trabalha mais ou de quem consegue acumular mais riquezas e títulos,
como se isso desse total segurança. Mas eu estava lendo um trecho na Bíblia, no livro de Jeremias, que diz que a maior segurança que alguém pode ter é conhecer a Deus intimamente e entender o amor leal dele. O que você acha dessa perspectiva sobre o sucesso real? O colega de fila demonstra curiosidade com a abordagem humana. A análise educativa desta conversa revela que o publicador aplicou com maestria a lição 3.5. Primeiro, ele não usou jargões religiosos nem começou abrindo a Bíblia de imediato. Ele validou o cansaço real do ouvinte, criando empatia instantânea. Em seguida, conectou o problema da correria e do orgulho material diretamente com a essência de Jeremias capítulo 9, versículo 23. Para comentar na reunião, destaque que o segredo do testemunho informal eficaz é ouvir com atenção, agir com bondade e plantar uma semente espiritual suave na mente da pessoa comum. Passamos agora para a segunda designação da noite, o item número 5, que aborda o trabalho tradicional de casa em casa. Esta parte baseia-se na lição 3.4 da nossa brochura de ensino, focando em introduções claras, diretas e respeitosas que prendem a atenção do morador logo na entrada. No território do Brasil, as pessoas costumam ser calorosas, mas muitas vezes estão ocupadas ou preocupadas com a segurança e o futuro da família. O objetivo é usar Jeremias capítulo 10, versículo 23, para mostrar que a humanidade precisa da direção de Jeová. Publicador diz: Olá, bom dia. Meu nome é André. Estamos conversando rapidamente com os vizinhos sobre algo que todos desejamos: tomar boas decisões para proteger nossa família. Mas já reparou como é difícil prever o futuro? O morador responde: Olha, hoje em dia está complicado mesmo. A gente planeja uma coisa e tudo muda. O publicador expande o ponto de forma respeitosa: exatamente. A Bíblia reconhece isso de modo muito claro. Veja que interessante o que o profeta Jeremias escreveu no capítulo 10, versículo 23. Ele diz que bem sabe que o caminho do homem não pertence a ele, e que não cabe ao homem dirigir os seus passos. Se nós não fomos feitos para andar sozinhos, faz sentido buscarmos a orientação do nosso Criador. O senhor acha que a Bíblia ainda serve como esse guia seguro para guiar nossos passos diários? Ao desmembrarmos didaticamente essa demonstração de casa em casa, notamos que o estudante seguiu à risca a lição 3.4. A introdução foi breve, identificou o tema de interesse geral de forma imediata e fez uma pergunta que convida o morador a expressar sua opinião sincera sem medo de ser julgado. Apresentar o texto bíblico como uma solução lógica para a incapacidade humana de prever o futuro eleva o valor do nosso ministério, deixando uma porta aberta para retornar e cultivar o interesse na próxima semana. A terceira e última parte prática do nosso ministério é o item número 6. Esta designação concentra-se em cultivar o interesse em um cenário de testemunho informal, aplicando as orientações da lição 7.3 da brochura Amor pelas Pessoas. O objetivo aqui é revisitar aquela pessoa com quem iniciamos uma conversa amigável anteriormente, mantendo o tom informal, mas dando um passo à frente para estabelecer uma consideração bíblica contínua e progressiva. Veremos como o publicador retoma o assunto de forma natural. Publicador diz: Olá Marcos, que bom encontrar você de novo aqui no intervalo. Lembra que da outra vez conversamos sobre como a correria faz as pessoas buscarem o sucesso nas coisas erradas? O colega responde: Pois é, André. Fiquei pensando naquilo que você leu sobre conhecer a Deus. Mas na prática, como a gente faz isso? O publicador aproveita o interesse demonstrado de imediato e responde: Essa é a melhor pergunta que você poderia fazer, Marcos. Para conhecer alguém, nós precisamos ouvir o que essa pessoa diz. A Bíblia funciona exatamente como a voz de Deus para nós.
Olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 12, sobre como ele estabeleceu o mundo com sabedoria. Ele quer compartilhar essa sabedoria com a gente. Eu tenho um pequeno folheto no meu celular que mostra por onde começar a ler a Bíblia de modo simples. Posso te enviar por mensagem para você dar uma olhada. A lição 7.3 destaca a importância de sermos proativos ao criar uma ponte para a próxima conversa. Neste modelo educativo, o publicador foi bem-sucedido porque não pressionou o colega, mas relembrou o ponto positivo da conversa anterior e usou uma pergunta direta para introduzir uma ferramenta digital de ensino. Para preparar seu comentário, lembre-se de que cultivar o interesse no testemunho informal exige paciência, boa memória para lembrar o assunto anterior e prontidão para oferecer ajuda espiritual prática. Ao recapitularmos de forma panorâmica estas três partes vitais do nosso ministério, percebemos que todas elas convergem para a mensagem central dos capítulos 9 e 10 de Jeremias. O mundo ao nosso redor continua orgulhoso, insensato e independente, exatamente como as nações antigas que Jeremias descreveu. Nosso papel como instrutores da Palavra de Deus é ajudar as pessoas sinceras a perceberem que a verdadeira felicidade não está no poder ou nas riquezas carnais, mas em reconhecer a soberania e o amor leal de Jeová, permitindo que Ele dirija cada um de nossos passos. Queridos irmãos estudantes, chegamos ao final desta detalhada e extensa preparação para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Esperamos que estes diálogos realistas, análises pedagógicas e extensos comentários sirvam como uma base sólida para que vocês se saiam de forma excelente em suas designações na tribuna e, acima de tudo, na pregação em todo o território nacional. Continuem estudando com zelo a brochura Amor pelas Pessoas, refinando sua arte de ensinar e honrando o nome de Jeová por meio de um ministério produtivo. Damos início a uma parte fundamental e muito oportuna de nossa reunião na sessão Nossa Vida Cristã. Nos próximos 15 minutos, realizaremos uma consideração profunda e interativa intitulada Não seja enganado e concentre-se no reino, baseada na verdade inabalável de Jeremias capítulo 10, versículo 23. Esta parte nos convida a examinar onde realmente reside a nossa confiança e segurança nos dias tumultuados em que vivemos. Analisaremos como as pressões do mundo tentam desviar sutilmente o nosso foco e o que precisamos fazer de forma prática para manter nossa lealdade inabalável ao governo celestial de Jeová. O alicerce da nossa consideração de hoje repousa nas palavras inspiradas do profeta Jeremias, que declarou com absoluta convicção que o caminho do homem terreno não pertence a ele e que não cabe ao homem dirigir os seus passos. Ao longo da história, a humanidade tem tentado governar a si mesma de forma independente, criando sistemas políticos, econômicos e sociais complexos para tentar resolver os seus problemas. No entanto, a realidade demonstra de forma dolorosa que a sabedoria humana é limitada e falha, reforçando a nossa necessidade vital de nos submetermos inteiramente à direção amorosa e soberana do Reino de Deus. Neste momento da nossa reunião, o irmão que dirige a consideração introduzirá e solicitará a exibição do vídeo explicativo preparado especialmente para esta parte. Este recurso visual ilustra de maneira realista os desafios que os cristãos enfrentam ao redor do mundo para manter a sua neutralidade política e espiritual diante de grandes crises e propagandas nacionalistas. Peço que prestem bastante atenção aos detalhes da encenação e à base bíblica apresentada, pois logo em seguida abriremos os microfones para a participação de todos com base na pergunta proposta. Pergunta: que acontecimentos podem nos levar a confiar mais nos governos humanos do que no reino de Deus, e o que precisamos fazer para não sermos enganados? Esta é a importante pergunta que guiará os comentários do nosso auditório. Ela está dividida em duas partes essenciais. Primeiro, precisamos identificar quais são as situações realistas do cotidiano ou eventos mundiais que funcionam como armadilhas para nos fazer confiar nos líderes humanos.
Segundo, devemos extrair ações práticas, espirituais e preventivas que blindam o nosso coração contra as ilusões deste sistema de coisas, garantindo que o reino continue sendo a nossa única esperança real. Ao respondermos à primeira parte da pergunta, os irmãos podem comentar que existem acontecimentos muito específicos que exercem uma forte pressão psicológica sobre nós. Crises econômicas severas que ameaçam o sustento da família, períodos de instabilidade social, guerras ou mesmo promessas de melhorias na saúde e na segurança pública feitas por novos governantes carismáticos podem criar a ilusão de que as respostas humanas são mais rápidas ou eficazes. Campanhas políticas intensas tendem a inflamar o nacionalismo, sugerindo de forma enganosa que um determinado partido ou ideologia humana é capaz de trazer a paz. Para enriquecer ainda mais esta consideração de 15 minutos, o dirigente pode destacar que o engano muitas vezes não vem de forma agressiva, mas sim de maneira muito sutil. Quando um governo humano consegue implementar uma medida que traz um alívio temporário para a sociedade, o cristão desatento pode começar a nutrir uma admiração indevida por aquele sistema. No entanto, devemos nos lembrar de que qualquer solução humana é imperfeita, superficial e passageira, pois nenhum governante carnal pode eliminar as causas reais do sofrimento, como o pecado herdado, as doenças e a morte. Passando para a segunda parte da nossa pergunta, o auditório pode enfatizar a necessidade de ações espirituais preventivas e constantes. Para não sermos enganados pelas aparências deste mundo, precisamos estudar diariamente as profecias bíblicas, o que nos ajuda a enxergar os eventos atuais sob a perspectiva correta de Jeová. Manter uma neutralidade cristã absoluta, tanto em nossas ações quanto em nossos pensamentos e conversas nas redes sociais, é uma barreira de proteção essencial que nos separa do espírito divisório do mundo. Outra ação fundamental sugerida pelas respostas dos irmãos envolve exercitar a nossa mente para meditar de forma ativa nas bênçãos permanentes do reino de Deus. Em vez de consumirmos excessivamente notícias seculares e debates políticos que geram ansiedade e discórdia, devemos preencher o nosso tempo com a leitura da Palavra de Deus, com a assistência às reuniões e com o apoio zeloso à obra de pregação. Isso mantém a nossa esperança viva e fixa as nossas afeições nas realidades celestiais que jamais serão abaladas por crises humanas. Em resumo, esta consideração de 15 minutos nos lembra que a confiança no reino de Deus não é uma decisão tomada apenas uma vez, mas sim uma escolha que renovamos todos os dias em nossa rotina. Quando surgem problemas financeiros ou sociais, rejeitamos a tendência carnal de buscar refúgio na sabedoria dos homens. Em vez disso, demonstramos na prática nossa total dependência de Jeová, confiando plenamente que o seu governo celestial é o único perfeitamente habilitado para estabelecer a verdadeira justiça e a paz duradoura em toda a terra. Queridos irmãos e amigos, encerramos esta proveitosa e profunda consideração da nossa vida cristã com o coração cheio de determinação. Que as lições extraídas do vídeo e as excelentes respostas do nosso auditório nos motivem a permanecer alertas contra as ciladas do nacionalismo e as falsas promessas humanas. Concentrem-se firmemente no reino de Deus e apoiem de forma leal as suas orientações em todas as suas decisões diárias. Agradecemos imensamente a participação ativa de todos vocês. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa da noite. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão especial de estudo e recapitulação das histórias bíblicas número 96 e 97. Com o objetivo de proporcionar uma meditação profunda, ricamente instrutiva e com o dobro de conteúdo explicativo, faremos um exame detalhado sobre a transformação radical de Saulo de Tarso e a histórica quebra de barreiras preconceituosas na conversão do centurião romano Cornélio. Analisaremos os resumos de cada relato, responderemos às perguntas impressas e faremos uma aplicação prática baseada diretamente nos textos bíblicos de Atos, Gálatas e Romanos. Preparem-se para fortalecer a sua fé nesta consideração de longa duração. A história 96 reconta a impressionante trajetória de Saulo, um fariseu extremamente zeloso e conhecedor profundo das leis judaicas, que nutria um ódio cego e violento contra a congregação cristã primitiva.
Saulo liderava perseguições agressivas, arrastando homens e mulheres fiéis de suas casas diretamente para as prisões e apoiando atos de execução, como o apedrejamento do discípulo Estevão. Contudo, no caminho para Damasco, sua vida mudou radicalmente ao ser confrontado por uma luz celestial avassaladora e pela voz do próprio Jesus Cristo ressuscitado. Essa experiência milagrosa o deixou temporariamente cego e transformou aquele perseguidor feroz no apóstolo Paulo, o escolhido para pregar as boas novas às nações. Pergunta: por que os cristãos tinham medo de Saulo? Resposta: com base nos relatos de Atos capítulo 8, versículo 3, e Atos capítulo 9, versículos 13 e 21, os discípulos tinham pavor de Saulo porque sua reputação como destruidor da congregação era amplamente conhecida. Eles sabiam perfeitamente que Saulo vinha assolando a igreja de Jerusalém de forma impiedosa, assolando e invadindo lares para prender qualquer um que professasse fé no Messias. Quando ele chegou a Damasco, a notícia de que ele portava uma autorização oficial do sumo sacerdote para capturar e acorrentar os irmãos gerou pânico. Mesmo após sua conversão, quando ele tentou se associar com os irmãos em Jerusalém, o medo persistia, pois todos imaginavam que se tratava de um plano maligno ou de um disfarce para se infiltrar e prender mais cristãos. Pergunta: por que ele mudou? Resposta: conforme lemos em Atos capítulo 9, versículos do 3 ao 6, e Gálatas capítulo 1, versículos do 11 ao 16, Saulo mudou porque teve uma revelação espiritual inquestionável e um encontro direto com Jesus Cristo. O impacto de ouvir a voz do próprio Filho de Deus perguntando por que ele o perseguia estraçalhou todas as suas antigas convicções farisaicas. Saulo percebeu instantaneamente que estava lutando contra a soberania do próprio Deus que ele achava que estava defendendo. Ele aceitou a orientação de Ananias, arrependeu-se profundamente de seus pecados, impulsionado pela maravilhosa bondade merecida de Jeová, decidiu dedicar o restante de sua vida terrena a reparar o dano causado, conforme ele mesmo declarou mais tarde em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. A análise pedagógica da transformação de Saulo nos ensina duas lições fundamentais para o nosso ministério cristão no Brasil e no mundo. Primeiro, ela nos lembra que o poder da verdade contida na Palavra de Deus e a atuação do Espírito Santo são capazes de tocar e transformar até mesmo os corações mais endurecidos e opositores da nossa atualidade. Segundo, destaca o papel consolador e corajoso de Barnabé e Ananias, que venceram seus medos naturais para estender a mão da fraternidade a um ex-inimigo, mostrando que devemos acolher a todos com amor leal. A história 97 nos transporta para a cidade de Cesareia, onde residia Cornélio, um influente centurião e oficial do exército romano. Embora não fosse judeu, Cornélio era um homem extraordinariamente piedoso, respeitado pelos judeus, generoso em ajudar os necessitados e constante em suas orações a Jeová. Em resposta ao seu forte desejo espiritual, Jeová enviou um anjo para instruí-lo a buscar o apóstolo Pedro em Jope. Ao mesmo tempo, Jeová preparou a mente de Pedro por meio de uma visão intrigante de animais impuros, ensinando ao apóstolo que as antigas barreiras de separação haviam sido abolidas e que os gentios não circuncidados agora teriam pleno acesso à congregação cristã. Pergunta: por que Pedro não queria comer os animais da visão que teve? Resposta: de acordo com Atos capítulo 10, versículo 14, Pedro recusou-se veementemente a comer porque, como um judeu fiel cumpridor da lei mosaica, ele nunca havia ingerido alimentos considerados impuros. As restrições alimentares detalhadas no livro de Levítico, capítulo 11, faziam parte da identidade cultural e religiosa de todo judeu praticante há mais de 1500 anos. Para Pedro, a simples ideia de tocar ou comer aqueles animais rastejantes e selvagens parecia uma violação direta dos mandamentos sagrados com os quais ele havia sido criado desde a sua infância. Foi necessário que a voz celestial repetisse a ordem 3 vezes, explicando de forma clara que o que Deus havia purificado não deveria mais ser chamado de impuro ou comum. Pergunta: por que Jeová mandou Pedro ir até a casa de Cornélio?
Resposta: apoiando-nos estritamente em Atos capítulo 10, versículos 28, 34 e 35, Jeová enviou Pedro para estabelecer o marco histórico de que Deus não é parcial. Cornélio foi escolhido pelo Altíssimo para ser o primeiríssimo gentio não-judeu e não circuncidado a ser batizado e aceito na congregação cristã, sem a necessidade de se converter previamente ao judaísmo. Jeová mandou Pedro ir até lá para que o líder dos apóstolos usasse as chaves do reino e abrisse oficialmente o caminho da salvação para todas as nações da terra. Isso provou de uma vez por todas que, para Deus, o que importa não é a nacionalidade ou a raça, mas sim que a pessoa o tema e faça o que é reto. O desmembramento educativo da história de Cornélio nos convida a fazer uma profunda autoanálise sobre a nossa postura no serviço de pregação diário. Assim como Pedro teve de abrir mão de seus conceitos tradicionais arraigados para entrar na casa de um estrangeiro romano, nós também devemos eliminar qualquer resquício de preconceito social, econômico ou cultural ao pregarmos as boas novas em nossos territórios. Devemos olhar para cada pessoa com os olhos de Jeová, compreendendo que o reino está de portas abertas para acolher de forma justa e amorosa todo aquele que busca a verdade. Ao conectarmos de forma panorâmica estas duas belas narrativas, observamos a perfeita harmonia e a sabedoria com que Jeová dirige o seu povo através do Espírito Santo. Ele escolheu e transformou Saulo de Tarso para ser o apóstolo das nações gentias, e simultaneamente, usou Pedro para abrir as portas da congregação a esses mesmos gentios na casa de Cornélio. Esses acontecimentos interligados mostram que nada pode deter o avanço do propósito divino. O cumprimento de Atos capítulo 10, versículo 35, se estende até os nossos dias atuais, unindo milhões de servos em uma só família internacional. Queridos irmãos e estudantes da Palavra de Deus, chegamos ao encerramento desta extensa e proveitosa consideração interativa sobre as histórias 96 e 97. Que o exemplo de fé, arrependimento e obediência estrita demonstrado por Paulo, Ananias, Pedro e Cornélio sirva como um farol de inspiração para as nossas atividades espirituais ao longo de toda esta semana. Continuem estudando os relatos bíblicos com zelo, mantendo o coração livre de preconceitos e a mente focada nas promessas eternas do reino. Um excelente restante de semana teocrática a todos e até a próxima oportunidade.